a vida de estudos. Esse foi um tópico muito popularizado aí nos últimos tempos, né? Nos últimos anos, na verdade, se tornou um verdadeiro hype, né? As pessoas estavam muito interessadas pela busca da verdade, pela busca do bem, pela busca do verdadeiro, né? E do belo. Bem, eu também fui uma dessas pessoas. Eu fui muito tocado por essa onda e isso realmente me levou a um despertar, né? Isso realmente me levou a querer buscar as verdades superiores. Esse tópico da vocação, o tópico da organização da vida, do como estudar, do que estudar, isso é uma coisa que me intriga demais. É uma coisa que realmente mexe comigo, né? Eu tenho uma fixação por esse assunto, né? Eu gosto muito de compor listas, de fazer planos, né? Eu gosto muito de pensar em como eu devo moldar a minha vida em ordem a buscar a verdade. E, bem, eu tenho certeza que eu posso fazer alguns comentários que vão agregar para vocês sobre essa questão da vida intelectual, né? O que é a vida de estudos, como levá-la, né? Bem, você já deve conhecer a bibliografia mais famosa sobre esse assunto, né? O Padre Sertilanges, a vida intelectual do Padre Sertilanges, também tem os livros do Jean Guiton, tem a Educação da Vontade, do Júlio Paiô, Como Ler Livros, do Mortimer Adler, o de São Vitor, né? Caramba, a bibliografia é muito extensa, né? E eu acho isso um tópico muito fascinante. É claro que isso pode nos conduzir a vícios, por exemplo, né? A pessoa nunca começa, ela está completamente fissurada em aprender cada detalhe do que ela tem que fazer, né? Ou seja, estuda e tá estudando estudo, né? Então, bem, eu quero começar uma série aqui com vocês onde a gente vai destrinchando esses assuntos da vida intelectual, né? Que são muitos de fato, né? A gente passa desde a vocação até a rotina de estudos, até a montagem de listas, né, dos instrumentos de pesquisa, né, para a gente conseguir uma boa bibliografia e para a gente conseguir ler essa bibliografia. Também tem a parte da memorização, né, tem a parte da organização da vida, ou seja, de como eu vou moldar toda a minha vida no estudo e fora do estudo em ordem à aquisição da verdade. Tem uma série de coisas que nós podemos abordar aqui, uma série de coisas. E, bem, a gente está num momento histórico, como eu falei para vocês, de derrocada total. Só que, ao mesmo tempo, existe uma coisa chamada internet, né? E parece que existe, em certa medida, um movimento entrópico na própria degeneração, né? Então, o negócio é tão pesado que tem pessoas que simplesmente perdem elas perdem o interesse, né? Em ser completamente movidas pela paixão. Elas olham ao redor assim... Meu Deus, está todo mundo perdido. Meu Deus, isso aqui é uma balbúrdia. Meu Deus, isso aqui não serve pra nada. E eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não quero mais isso pra minha vida, né? Então, o que tá acontecendo de fato, cara? Por que todos os meus professores são comunistas? Por que os meus pais são relativistas? Por que os meus amigos são todos degenerados? Meu Deus do céu, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que agradar essas pessoas? O que eu tenho que fazer, cara? Né? Aí, então, do nada, surge uma dúvida religiosa nela. Nossa, mas por que eu tô vindo nessa igreja aqui? O que tá rolando? Caraca, por que o pastor tá fazendo isso e aquilo? E elas começam a pesquisar, cara, né? Elas começam a pesquisar e elas querem saber mais. E aí, quando vão pesquisar, vão achar um monte de gente, né? Um monte de gente. Guilherme Freire, Carlos Nogueira, Carlos Bezerra, vão achar o Marcelo Andrade, vão achar o Dr. Rômulo, Ciência e Filosofia, vão achar o Omar Mansur, vão achar os que já morreram. O Olavo de Carvalho, Orlando Fedeli, Dr. Plínio Correia de Oliveira. Nossa, vão achar uma porrada de coisa, né? E vão ficar maravilhadas. Completamente maravilhadas, porque pela primeira vez na vida delas, elas vão ter contato com alguma coisa que elas sabem que é verdadeiro. Ou pelo menos com uma pessoa que é realmente erudita. Não é um professor que está completamente alinhado com uma cartilha, que é um devoto fiel de uma religião política. Ficam muito animadas, só que muitas delas desistem no meio do caminho. Elas param. Porque é muita coisa. É como se fosse uma bagunça interior. Na busca da ordem interior, elas acabam bagunçando, porque não tem ordem, não tem método, não tem perseverança, não entendem os meios mais eficazes para tal, né? E também não tem uma noção muito bem formulada do que é, né, esse grande corpo do conhecimento, esse conjunto, né? Por exemplo, não sabem a diferença entre ciências e artes, não sabem, por exemplo, a ordem das disciplinas, não sabem uma série de coisas. Então, a nossa ideia aqui é basicamente dar várias pinceladas nesse assunto, que é um assunto que me é muito caro, me é realmente muito querido, né?
e que dá pra falar por muito e muito tempo, dá pra gente fazer muitos vídeos sobre isso e eu espero e eu tenho certeza, na verdade, que isso vai ser muito frutífero, vai ser muito bom pra vocês, tá? Vamos começar pelo nosso primeiro assunto, que é a tal da vocação intelectual. Então, a vocação intelectual, assim como toda e qualquer vocação, é um chamado celeste, ou seja, digamos assim, o porquê, qual que é a tua missão de vida, né? A vocação é o chamado que Deus faz a cada pessoa para que ela realize alguma coisa. Existe aquela vocação universal, né? Que é a vocação que todos os seres humanos têm para com Deus, né? Ou seja, amar, servir e louvar a Deus nesta vida e depois gozá-lo no céu por toda a eternidade. Essa é a vocação universal. Aí depois tem aquela outra vocação, né, que é a vocação sacerdotal, que é mais propriamente a vocação, né? Quando a gente fala de vocação, essa digamos assim, é a vocação por excelência, porque é onde é mais nítido o chamado, né? Deus literalmente separa aquela alma e a unge para ser sua ministra, para fazer a sua vontade sobre a terra, né? Por exemplo, consagrar o seu corpo santíssimo, né? A Santíssima Eucaristia, para levar as almas para o céu, para ser o pastor desse grande rebanho. Então, a maior das vocações é a vocação sacerdotal, né? Porque essa é a vocação por excelência. Muitos falam de uma vocação matrimonial, mas isso é um erro. Isso é um erro. A vocação matrimonial não existe. O que existe é uma inclinação natural que Deus elevou a sacramento, ok? Que é o matrimônio. Basicamente isso. Não existe vocação matrimonial. E abaixo desse nível, existe agora onde vai entrar a vida intelectual, a vocação intelectual, né? Então, nesse nível, digamos assim, nessas vocações pessoais, nesses chamados pessoais, existe uma delas que é a vocação intelectual. Basicamente, as pessoas recebem dons, né? Todas as pessoas recebem dons. E além de dons, não é necessário dom nenhum, não é necessário ser muito bom em alguma coisa, expert no estudo, expert na memorização, etc., para poder ingressar numa vida intelectual. Basta apenas uma coisa: amor. A vocação é uma coisa à qual você está absolutamente inclinado. É uma coisa pela qual se sente um desejo intenso e ardente de possuí-la. De tal forma que tu não conseguiria ser feliz de modo nenhum, se tu não tivesse essa coisa. As pessoas que não conseguem dissociar a sua vida da vida de estudos, essas têm a vocação intelectual. Sendo bem resumindo a coisa, é basicamente isso, pessoal. Não tem muito segredo. Ah, Arthur, como eu vou saber se eu tenho vocação intelectual? Bem, para um pouco e olha para ti mesmo. Tu consegue viver sem estudar? Ah, eu consigo viver sem escola. Ah, é óbvio, eu também consigo, né? Aquela porcaria não serve pra nada. Agora, tu consegue viver sem a busca da verdade? Tem pessoas, pessoal, que precisam botar todos os seus esforços na aquisição da verdade. Tem pessoas que só se realizam desse jeito. Tem pessoas que, por exemplo, chegam no seu compromisso e a primeira coisa que fazem é botar no YouTube o cara que elas gostam de ouvir, entendeu? E os caras começam a estudar história, começam a estudar sobre política, começam a estudar sobre economia. Elas não conseguem se dissociar disso. Esse é o maior prazer da vida delas. É o maior prazer da vida delas. Então, eu diria que essas pessoas são as vocacionadas. É claro que o mero prazer não vai definir se tu tem, né, a vocação intelectual, mas é um grande indicativo. E podem falar o que quiser. Podem falar o que quiser. Verdade é que não existe intelectual sem amor à verdade. Não existe. Se o intelectual não tem amor à verdade, ou ele se perdeu no meio do caminho, ou ele nunca foi um intelectual. E é de tal forma intrínseco à pessoa esse amor à verdade que isso se manifesta muito cedo. Se manifesta muito cedo. Talvez alguns aqui sejam muito jovens para discernir isso, mas a verdade é que começa muito cedo. Eu, por exemplo, essa vocação começou a despertar em mim aos 11 anos de idade.
em uma conversa com meu pai. E depois se intensificou, aos 11 anos de idade, em uma conversa com um amigo meu. Outra hora eu posso gravar um vídeo falando da minha jornada nessa vida. Gauchismo. Sejam gaúchos. Certo? Então, assim, o Sertilanges fala, e São Tomás de Aquino também, que o prazer é uma grande forma de validação, né? Ou seja, tu pode qualificar, tu pode medir muitas coisas através disso, né? E eu diria que na vocação é uma das coisas mais importantes. O que vocês não conseguem viver sem? O médico não consegue viver sem medicina. Pelo menos deveria. Deveria não conseguir viver sem medicina. A pessoa que tem uma vocação ao esporte não consegue viver sem isso. Uma pessoa que tem vocação a ser um guerreiro, ela não consegue imaginar um futuro onde ela não sirva ao exército, ou não seja um policial, ou não seja alguém que é um professor um instrutor de tiro, ou um caçador, ou sei lá, alguém que ensina Krav Maga, que faz arte marcial. Um guerreiro não pode viver sem isso. E da mesma forma, o intelectual não pode viver sem cultivar o saber. Então o Sertilanges também fala a questão dos atletas, né? Os atletas da mente. É necessário treinar a mente. Assim como o desportista não consegue ficar sem o seu esporte, o intelectual não consegue ficar sem o estudo. Não consegue viver longe da verdade. Ah, Arthur, mas eu ainda não tenho rotina de leitura, etc. Bem, não é só pela leitura que se estuda. É claro que toda pessoa que quer ser intelectual vai ter que vencer a preguiça, vai ter que vencer a mediocridade e vai ter que começar a ler. Isso é evidente. Agora, eu iniciei na minha vida intelectual pelo YouTube, entendeu? Eu era um pirralho, entendeu? Mas já era uma busca pela verdade. Então já era política, já era economia, já era uma coisa assim que eu não conseguia viver sem mais. Eu não conseguia, eu me viciei, cara. Me viciei, entendeu? E a coisa é muito assim, sabe? É uma coisa muito espontânea. Ela surge muito cedo e ela se desenrola, ela desabrocha no teu interior, tá? Então eu diria que, bem, quer saber se tu tem a vocação? Pergunte-se sinceramente o quanto tu ama essa coisa e o quanto tu consegue ficar afastado dessa coisa. Eu não consigo de jeito nenhum. Eu viveria uma vida completamente triste se eu fosse obrigado a ficar afastado da busca da verdade. Bem, em certa medida, isso até é impossível, já que toda a filosofia ela é basicamente a investigação da realidade, né? Então, é a busca da verdade na realidade, né? É o amor à verdade, né? É o amor à sabedoria. Então, em certa medida, todas as pessoas, mesmo que não tenham livro nenhum, elas conseguem fazer isso. Através de uma contemplação sincera da natureza, uma contemplação sincera de si mesmos, né? Uma análise verdadeira, certo? E uma vida de oração. É muito possível sem livro nenhum, né? Pelo contrário, abandonado à própria força, conseguir construir uma vida intelectual autêntica. Sim, é verdade, mas e foi assim que começou a filosofia. Sócrates. Então sim, é possível. O Sertilanges mesmo fala do intelectual isolado, né? Uma pessoa vocacionada, mas que não tem bibliotecas, não tem cursos, não tem o que fazer, só tem a si mesmo, né? Então ele compara a questão da tartaruga e a lebre, né? Então essa pessoa que não tem meios, ela vai mais lentamente, mas se ela conservar esse amor, esses longos anos se tornarão numa grande cultura, né? Então sim, é possível que se faça sem livros, mas isso absolutamente não é recomendado, tá? E nós não estamos mais no início do século XX, que foi a época que ele escreveu esse livro, né? Ele escreveu nos anos 20 e depois lançou algumas outras reedições, acho que a última foi nos anos 40, tá? Um pouco antes dele morrer, certo? Então, bem, a gente vive no mundo da internet, tu tem PDF do que tu quiser na internet, então assim, não tem desculpa pra tu não ler, cara. Se tu não gosta de ler na internet, basta que tu vá na internet mesmo e compre. Compre o livro físico. É fundamental a montagem de uma biblioteca, né? Mas enfim, estamos nos desviando. A vocação, então, tu vai validar essa coisa pelo amor que tu tem. O amor não é só o sentimento, não é simplesmente o prazer, que já é uma coisa fantástica, mas assim, o quanto eu consigo ficar sem isso. O quanto isso é autêntico no meu espírito.
ou o quanto eu tô fazendo isso por vaidade, porque eu quero ser inteligente, porque eu quero que as pessoas me olhem como um grande sábio, porque eu quero mostrar pra não sei quem que eu sei, ou não, eu quero conhecer para ter o domínio da natureza, eu quero conhecer para poder manipular as pessoas através da minha retórica, eu quero conhecer para, sei lá, ter alguma espécie de poder, para poder ascender na minha turma, poder, sei lá, ser um líder da minha universidade, poder alcançar um cargo público. Ou seja, a vocação intelectual, ela diz respeito unicamente ao amor a Deus, ao amor à verdade, ao amor ao bem e ao amor à beleza. Isso é a vocação intelectual, tá? Isso é educação clássica, certo? Então, bem, eu diria pra vocês que analisem-se, tá bom? Não tenham nenhum motivo de modo que venha do ego de vocês, né? No sentido do orgulho, no sentido da vaidade, tá? Não queiram dominar nada, não queiram mostrar nada pra ninguém. A vida interior, ela é uma coisa que deve ser pra vocês. Em primeiro lugar, pra vocês. Mas é claro, no futuro, né, Nosso Senhor diz que não se acende uma vela para escondê-la. Logo, é natural que as pessoas que tenham um certo dom da comunicação, uma certa vontade de ensinar aos outros, né, uma certa vontade de falar, elas vão acabar se tornando professores, elas vão acabar. E isso não interessa se vai ser um trabalho na internet, se vai ser um trabalho numa instituição acadêmica, não interessa se vai ser ensinando os próprios filhos. Mas em algum momento é natural que se dê, né, essa transmissão. Até porque o amor tende a transbordar-se, né? O amor não basta a si mesmo, digamos assim. O amor ele sempre quer se derramar no próximo, né? Então a caridade, que é o amor a Deus, que se manifesta no próximo, assim também vai ser o estudo. Se tu ama um estudo, tu vai querer falar pra alguém em algum momento, sabe? Não sei que tu seja muito introvertido, mas olha, eu conheci um cara, eu acho que ele nem vai ver esse vídeo, mas eu gosto pra caramba dele, né? Meu colega, meu companheiro de missa, a gente ia estudando, falando sobre filosofia, enfim, no caminho da missa, né? Da Santa Missa. Pegava o trem junto e, cara, ele é um sujeito totalmente introvertido. Mas mesmo assim eu já vi vários momentos onde isso extravasava, né? Seja comigo, seja ali num grupo de WhatsApp. Enfim, é natural que o amor se transborde, tá? Então, pessoal, por hoje é isso, tá bom? Eu diria que esses são os grandes tópicos da vocação, né? A vocação intelectual, então, resumindo, ela pode ser validada pelo prazer que tu tem na coisa. Ela pode ser validada pelo se tu consegue viver sem isso ou não, né? E, bem, pelo motivo interior que te move a isso, né? Ou seja, tu tá numa busca verdadeira no conhecimento de si mesmo, no conhecimento de Deus, no conhecimento do amor ao teu próximo, né? Do amor ao bem, o belo verdadeiro, né? Se isso é uma coisa espontânea ou se é motivada pela vaidade, se é motivada por algum interesse econômico, político, social, etc, né? No geral, a filosofia, a gente pode dizer também que ela serve para tornar a nossa existência mais luminosa, tanto para dentro quanto para fora, né? Ou seja, compreender as coisas. Lançar luz sobre determinados problemas, né? E é um modo de vida. Mas, acima de tudo, é um chamado do céu. Então analisem se vocês têm esse chamado do céu e levem isso muito a sério. Porque se vocês são vocacionados, isso não é só uma coisa, não é só um dom de Deus, não é só um presente. Também analise se vocês têm os dons, né? Se vocês têm uma certa facilidade, ou mesmo se não tiverem facilidade nenhuma, não conseguirem nem ler 10 páginas, mas se vocês têm um amor intenso. Porque o resto, pessoal, método, coragem, vontade, força, isso tudo é treinável, tá? Tudo isso é treinável, tudo isso é ajustável. O que nos interessa saber aqui é o quanto vocês estão inclinados à vida intelectual. Ou seja, se Deus designou vocês desde toda a eternidade para serem pessoas que cultivam uma cultura superior, pessoas que se elevam a um outro plano do conhecimento, né? E que, portanto, vão servir de guia para outras pessoas, ou mesmo se for uma vida puramente para si mesmas, que isso elevará o amor que vocês têm a Deus, o amor que vocês têm a todas as coisas, certo? Então se analisem nesse sentido. Já aviso, nem todo mundo tem uma vocação intelectual. Às vezes as pessoas têm uma vocação para a vida de estudos. Então, tipo assim, eu quero estudar para passar no concurso, eu quero estudar porque
eu acho que esse tópico é legal, eu preciso estudar porque, sei lá, isso ou aquilo. Então, muitas pessoas têm um chamado vida de estudos, mas nem todas as pessoas têm um chamado vida intelectual, né? E dentro da vida intelectual mesmo existem vários níveis, né? Vão ter pessoas que vão se agrupar em determinada disciplina, por exemplo. Alguns vão ser grandes metafísicos, outros vão ser grandes teólogos, ou os dois. Outros vão ser grandes retóricos, outros vão ser grandes literatos, né? Então, existe uma... Nossa, existe... Esse tópico realmente não acaba, tá? Porque são assuntos muito vastos e que me deixam realmente fascinado, tá bom? Mas, bem, eu espero ter ajudado vocês nesse discernimento, tá? O primeiro passo é saber se é isso que Deus quer pra vocês. Como saber se Deus quer isso pra mim? Bem, analisem-se de modo extremamente honesto. Não queiram chegar numa resposta positiva, não queiram chegar numa resposta negativa, queiram apenas chegar na verdadeira resposta. O que me move a estudar, o que me anima no estudo, eu consigo ficar sem estudar, o quanto eu gosto desse negócio, como isso começou na minha vida. Pensem nisso. Pensem nisso. E discernam se vocês têm de fato a vocação intelectual. Eu diria, tá? Bem, pra deixar vocês um pouco mais alegres, eu diria que se tu tá assistindo esse vídeo, a chance de tu ter uma vocação intelectual é muito grande. Né? Porque, bem, quem entraria num vídeo desse? Só alguém que tá realmente interessado, né, na vida de estudos. Quem pesquisaria uma coisa dessa na internet? Bem, ou alguém que tá hypado por algum motivo, ou alguém que realmente tem uma busca sincera. Bem, no menor dos casos, em maior ou menor nível, a pessoa que não tem a vida intelectual pode ainda assim ter uma vocação para a vida de estudos, né? A busca pelo conhecimento é uma necessidade do homem. É uma coisa natural ao ser humano. Todo homem deseja conhecer. Todo homem deseja conhecer. Todo. Todo mundo. E Aristóteles fala disso, tá? Então, pode não ser um conhecimento intelectual, pode não ser um conhecimento elevado, mas todo homem vai buscar conhecer pelo menos alguma coisa, né? Então a pessoa vai querer saber o que é o sol, o que é a lua, qual que é a rotina da própria casa, qual que é o horário que ela deve fazer tal coisa, como é que faz uma obra civil, por exemplo, como é que monta uma mesa, como é que eu posso ser um programador. Conhecer é natural, entendeu? Mas conhecer o quê? Conhecer como? O quanto conhecer é importante na minha vida. É isso que está em jogo aqui, certo? Então é isso, pessoal. O estudo é bom para todo mundo. Eu tenho certeza que a alta cultura, ela favorece a todos, né? Só que tem pessoas que não são vocacionadas a isso. Porém, o saber sempre será proveitoso. E uma das vocações do intelectual é justamente absorver, se imbuir dessa alta cultura para mastigar isso e entregar numa obra de caridade, numa obra de amor, essa condição existencial mais elevada. Essa possibilidade das pessoas, do vulgo mesmo, das pessoas comuns, terem uma vida mais clara, uma vida mais direcionada àquilo que é o bem, o belo e o verdadeiro. Pessoal, um abraço para vocês, fiquem todos com Deus, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Até mais.